Olá, hoje eu pretendo falar um pouco a respeito do sistema de governo, o governo eclesiástico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós sabemos que existem diversos estilos de governos eclesiásticos. Existe, por um lado, o governo episcopal, que é regido pelo bispo e, algumas vezes, até por um colégio de bispos. Do outro lado, o governo congregacional. A congregação da igreja decide todas as coisas. No meio disto, e entendemos ser este o governo bíblico, o governo presbiterial. Para o governo episcopal, existe uma exacerbação, uma radicalização do governo episcopal, que é o governo papal. É o governo episcopal levado às suas últimas consequências. Nós entendemos que o governo bíblico é o governo presbiterial, o governo um governo conciliar. Não uma pessoa, mas um grupo de pessoas governando em nome de Deus e sob Deus a Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o registro que Lucas faz a respeito do fato de que por onde passava o apóstolo Paulo, ele instituía igrejas e ali determinava que estas igrejas, então, ou através do pastor, ou através de outras circunstâncias que nós não sabemos muito bem, escolhesse seus presbíteros, um colégio de presbíteros. Até mesmo na carta aos Efésios, nós encontramos as qualificações destes presbíteros, ou melhor, na carta a Timóteo, as qualificações destes presbíteros. Como deveriam ser eles? Os traços de sua personalidade, do seu caráter, do seu compromisso cristão e também das suas convicções espirituais. O governo dos presbíteros, na verdade, não é uma novidade do Novo Testamento, né? É alguma coisa que vem já do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento você tem o governo dos anciãos. É daí que vem a palavra presbítero. Nós sabemos muito bem que esta não é uma palavra da língua portuguesa. Ela é uma transliteração de uma palavra da língua grega, presbiteros, que significa velho, ancião. Evidente que não está se tratando propriamente de um velho por causa da sua idade, mas por alguém que tem um senso, um juízo experimentado, alguém que já foi experimentado e viveu a sua vida bem-sucedida. Esses são os presbíteros. Tanto é que Timóteo era jovem, mas também foi chamado para o presbiterato e recebeu, inclusive, a imposição das mãos, e o apóstolo Paulo participou desta ordenação. Os presbíteros da igreja são representantes de Deus no meio da igreja. Este é um conceito que precisa ser, na verdade, bastante introjetado no nosso coração, na nossa mente, porque nós temos uma coisa assim de democracia dentro da igreja. Nós trazemos do mundo as ideias de governo e queremos implantar estas ideias dentro da igreja. A igreja não é democrática, a igreja é monárquica. É uma monarquia absoluta. Cristo é o cabeça. Cristo é o rei absoluto, que governa sobre todos com a sua constituição, que é a sua santa e bendita palavra. Este governo não tem fim, né? Os governos humanos, mesmo as monarquias humanas, têm um começo e acaba o monarca, o rei, o príncipe morrendo, né? E daí o que acontece? Substituindo para um outro. Cristo não, na igreja do Senhor Jesus Cristo não. Esse governo não tem fim.
Todos os outros são súditos deste governo. Todos os outros. E entre os súditos deste governo, Deus chama alguns para exercerem propriamente funções específicas para o bom andamento da Igreja de Cristo sobre a face da terra. É por isso, então, que as Escrituras dizem que nós devemos nos preocupar com a eleição de presbíteros. Você sabe muito bem que nós não temos duas qualificações de presbíteros, como se fosse uma hierarquia na igreja. Nem mesmo temos esta ideia de que os diáconos são subalternos aos presbíteros e os presbíteros subalternos ao pastor. Não. Nós não temos esta hierarquia. Os diáconos exercem uma função específica. E os presbíteros, por sua vez, exercem uma função também particular, determinada pelas Sagradas Escrituras. O pastor é presbítero também, só que uns são presbíteros regentes, governantes, e outros presbíteros docentes, os presbíteros que se afadigam no ensino e na palavra. Estes, segundo as Escrituras, devem merecer dobrada honra. Alguns traduzem até por dobrado honorário. Dada a honra destes que se dedicam ao ensino da palavra de Deus. Bom, se a igreja é uma monarquia absoluta, nós devemos compreender que os presbíteros não são propriamente, em última palavra, não são representantes da igreja. Eles são representantes de Cristo no meio da igreja. Esse negócio de, vamos eleger um presbítero jovem para representar a juventude da igreja. Vamos eleger um presbítero que está muito acostumado no trato com os velhos da igreja e tal, para que ele possa representar os anciãos da igreja, os velhos da igreja. Não. Vamos eleger um presbítero que esteja feito ao trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina para que ele represente as mulheres da igreja. Em absoluto, não é assim que funciona. Os presbíteros não representam propriamente o povo neste sentido. Os presbíteros representam a Cristo. São, na verdade, representantes deste governo absoluto. Regem a igreja sob a regência de Cristo, governam sob o governo de Cristo. O governo de Cristo, na verdade, tem, evidente, como acabo de dizer, uma Constituição absoluta, que é a sua santa e divina palavra, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia, que é a nossa Constituição máxima. Devemos nos lembrar o seguinte: na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o Supremo Concílio. Mas preste atenção, o Supremo Concílio está debaixo de outros Supremos Concílios. Eu acho mesmo que nem é própria esta designação, Supremo Concílio. Houve um equívoco, isso daí é um equívoco da Igreja Presbiteriana. Nós não temos um Supremo Concílio que é inapelável, como o Supremo Tribunal Federal. Não. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil está debaixo de um outro Supremo Concílio, que é a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. As suas leis, que regem o comportamento e a direção, o propósito da Igreja. Mas também, esse não é o Supremo Concílio absoluto. Debaixo da Constituição da Igreja Presbiteriana, ou melhor, a Constituição da Igreja Presbiteriana está debaixo de um outro Supremo Concílio, que é as confissões, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. A confissão de fé e os seus catecismos, que são exposição fiel das Sagradas Escrituras, que estão acima do Supremo Concílio, que é a confissão, e acima do Supremo Concílio, que é esta organização humana. E é interessante, nos primórdios da Igreja Presbiteriana,
Os dois documentos, tanto a Constituição quanto a confissão, as confissões, estavam ligadas, era um documento só, não eram separados, estavam no mesmo volume. Isso significava o seguinte: havia uma ideia por detrás disto. Cremos o que cremos, por isto fazemos o que fazemos. E esta, na verdade, é a índole, é a identidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Faz o que faz, porque crê no que crê. Mas eu quero te dizer um outro Supremo Concílio, acima destes outros Supremos Concílios que eu acabo de mencionar, que é o Espírito Santo de Deus regendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo através da sua santa e divina palavra. É como Cristo, Rei e cabeça da Igreja, governa a sua Igreja. Essa é a Constituição máxima. Esse, na verdade, é o Supremo Concílio absoluto, que é Cristo, o monarca absoluto. Portanto, irmãos, nós não somos democráticos, nós somos monárquicos. Cristo é o rei, o cabeça, que governa a sua igreja, governa a sua noiva, como noivo que é. Ele adorna esta noiva, ele atavia esta noiva, ele lava esta noiva e purifica esta noiva, conforme disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, pelo lavar da palavra. A palavra é como água que nos lava. Quando nós nos reunimos em culto, infelizmente nós estamos nos reunindo tão pouco nos cultos solenes, sagrados e no ajuntamento solene, né? A coisa que estamos vivendo nessa pandemia. Né? Mas quando nós nos reunimos em culto, o pastor do púlpito da igreja abre a sua boca, que é como o jorrar desta palavra, para nos lavar, para nos abençoar, para dessedentar a nossa sede. O púlpito é a fonte por onde esta palavra vem até nós. A palavra é a palavra de Cristo. Cristo é esta água maravilhosa, administrada pelo ensino ao povo de Deus. A igreja reunida é como se fosse o leito deste rio, por onde a água chega até nós, né? Então, devemos nos lembrar, a igreja não é uma democracia. A igreja é uma monarquia, regida por Cristo. Cristo é o rei que governa através dos seus representantes. Estamos vivendo na Igreja Presbiteriana do Brasil, de quando em quando, a eleição de presbíteros, de diáconos, de pastores, e devemos nos lembrar destas verdades tão importantes que regem, na verdade, as nossas convicções. Convicções fundamentadas na palavra de Deus.